Olá pessoal, esse é o videocast Café Trans. Hoje eu tô com a minha convidada aqui, a Petra Moreira. Prazer. Muito obrigada por ter topado participar. Eu que agradeço o convite. Gente, assim, foi uma coisa que era para acontecer, né? Acho que eu mandei mensagem para ela na quarta, porque eu vi um story dela no perfil do Transempregos, ela falando lá sobre café. Eu falei, nossa, sobre café. E aí eu vi o nome lá, que eu vou deixar até pra você contar. E assim, eu mandei mensagem, ela falou, eu moro em Brasília e tal, mas tô indo pra São Paulo semana que vem. Foi um negócio assim que... E ela tá aqui hoje. Foi tipo uma semana que a gente se conhece, ela tá aqui hoje pra gravar. Foi incrível, então eu queria agradecer novamente. E vou pedir pra você contar um pouquinho da sua história. Vamos lá, eu sou Petra Moreira, eu sou barista, tenho 31 anos. Eu trabalho com café especial já vai fazer 5 anos agora, em julho, tá virando mês agora. 5 anos? 5 anos já. Café especial é a mesma coisa que café artesanal? Não. Não, é porque quando a gente fala da estrutura, não é bem estrutura, mas as divisões de classes de café, a gente começa com o café tradicional, que é o café normalmente que a gente encontra no mercado, aqueles que já são moídos, já tem a forma bem mais escura. Sim. Toda aquela questão. Aí, acima disso, a gente tem o superior, que tem um processo de seleção um pouco mais cuidadoso. Aí a gente sobe um pouquinho mais no gourmet, que ainda é mais cuidadoso, a questão de... Desde da safra, seleção, né, do plantio, da produção, do pós-colheita, torrefação, tudo já é mais bem cuidado. E a gente chega no topo do topo, que é o especial, que é o mais delicadinho, que é o mais... tem maior pontuação, tem maiores... é mais complexo. Esse termo café artesanal, então, é meio vago, assim. É meio vago, porque tem várias produções artesanais que não pontuam, que são mais baixas, que são cafés mais simples, que são torrados mais escuros, que tem todo esse processo, mas ele tem um método artesanal, não é tão industrializado. Por isso que vem esse nome. Nossa, então o especial é... É o topo do topo. O topo do topo. Sim. Eu acho que eu nunca tomei um café especial. Eu já tomei gourmet em algum lugar, assim. É bem capaz que você já tomou, você não sabe. Olha. Gente, e como é que... Assim, há 5 anos que você trabalha com isso? 5 anos que eu trabalho com isso. E você trabalha em Brasília, né? Que você trabalho antes. Em Brasília. Começou lá, como é que foi? Foi bem interessante, na verdade. Eu estava bem no começo do meu processo de transição. Eu tinha começado a transicionar há uns 9 meses, mais ou menos. Eu estava ainda no ambiente acadêmico, eu estava fazendo engenharia de redes de comunicação na UNB. Tive bastante dificuldade com o ambiente acadêmico de engenharia, que a gente sabe que é um pouco mais machista, conservador, todas essas questões que deixam muito mais difícil, deixam muito mais complexo de atrair as pessoas e manter as pessoas dentro do ensino superior. Eu acabei trancando na época e estava procurando um emprego. Precisava me manter. Eu conheci a cafeteria Objeto Encontrado, que uma amiga minha que eu conheci no ambulatório trans, lá de Brasília. Ela já tinha trabalhado como atendente e era uma cafeteria que já tinha um histórico de contratar pessoas trans. Para atendimento, para o que fosse. Já tinham esse apoio à diversidade e inclusão. Sim, já tinha todo. Já era a pauta deles isso. Objeto Encontrado. Objeto Encontrado, lá em Brasília. Que é uma cafeteria em Brasília. É uma cafeteria, é um restaurante, é um boteco, é uma whiskeria, é um monte de coisa. Ai, que legal. É bem diverso. Sim. Nossa, whiskeria, cafeteria. É tudo. É loja de roupa, loja de meia, é uma bagunça. Olha. É uma baguncinha muito, muito legal, muito incrível. A equipe lá é super maravilhosa. Eu estava bem no começo da minha transição. Tive algumas dificuldades de adaptação com algumas pessoas da equipe. Já tinha bastante tempo que uma pessoa trans tinha passado por lá. Mas fui extremamente bem aceita. Não entendi absolutamente nada de café. Nada. Para mim, café era só realmente o tradicional. Que, inclusive, eu tinha diversos problemas de gastrite, nem consumia. Você nem tinha uma relação com café, assim? Não, eu não tinha uma relação muito íntima com café na época, porque realmente fazia muito mal pro meu estômago. Eu olhei assim, esse negócio é diferente. Isso está bem diferente do café que eu conheço. E abriu meus olhos, que é um mundo muito mais vasto que a gente imagina. A gente pensa que café é só aquela coisinha que a gente passa em casa, toma... Não. Nossa. É enorme, muitas aplicações diferentes, é muito incrível. E eu fui assim, eu quero aprender esse negócio.
E fui me aproximando do barista da casa, muitas conversas com o Lucas, que é o proprietário da cafeteria, e na época ele estava atuando como barista também. E fui aprendendo aos poucos. Quando chegou mais ou menos em outubro, eu falo que eu virei oficialmente barista, que teve uma loucura, que tinha gente de férias, a gente teve um evento enorme, tava todo mundo louco, e aí eu assumi a máquina. Nossa! Foi a hora que falou assim, ok, ou eu vou... Foi meio assim que na porrada o negócio. Foi na porrada. Eu cheguei... gradual, tipo, você precisa... Vai lá agora, que só tem você. Eu já tinha aprendido muita coisa. E você já tinha pegado várias mães? Várias coisas, mas ritmo, fluxo, assim, de café, expresso, cappuccino, essas coisas assim. Ainda era uma coisa assim que medo, não quero me envolver, mas precisei. E foi incrível, foi ótimo, foi a minha graduação, por assim dizer, e a minha pós-graduação, por assim, tentando fazer alguns comparativos, foi quando estourou realmente a pandemia. Sim. A loja fechou, teve que passar por... A gente teve alguns lockdown lá em Brasília. E nessa época que a cafeteria estava voltando de ter ficado um tempo fechada, algumas pessoas da equipe tinham saído, porque a gente sabe que quando a gente trabalha com serviço de atendimento ao público, muito da composição do nosso salário, querendo ou não, é comissão. Então, se mata o salão, nossa, fica difícil. Mas a gente se reestruturou, e nessa época o Marcelo, que era o barista-chefe, estava em outras coisas, estava mexendo com entrega, toda aquela loucura de a gente tentar restabelecer o fluxo de caixa da loja. Eu fiquei responsável pelo café. E foram alguns meses que foi realmente um laboratório para mim, que eu parei em frente à máquina de expresso e diariamente eu fazia a regulagem do expresso, e foi muito intenso, foi muito profundo, e acho que foi uma das épocas que eu meio que falei, ok, realmente eu gosto muito disso, eu estou começando a entender muito bem disso e eu quero me aprofundar cada vez mais. As coisas foram andando na loja, eu me transformei em gerente da casa durante algum tempo, que inclusive era um cargo que era inexistente lá na Objeto. Durante muito tempo a estrutura foi muito horizontal, não existia o cargo de gerência, existia Lucas, eles também já tinham muita coisa. Essa proposta essa aplicação de cargos, assim, tudo horizontal. Sim, era o Lucas como proprietário e todo mundo tinha voz, todo mundo votava. Que bacana. Só que aí nessa loucura de volta, precisava de alguém em uma posição um pouco mais de liderança. Para conseguir administrar a coisa, né? Sim, e aí foi inclusive uma questão muito interessante, que foi uma escolha da equipe. Não foi assim, você vai ser gerente e é isso, não. As coisas do jeito que elas estavam se organizando, eu já estava tomando muita responsabilidade, e a equipe, a Petra já está bem avançada, está lidando com tudo, bota ela como gerente aí. Que máximo! Aí o Marcelo também acabou saindo da cafeteria. Que era o barista. Que era o barista-chefe. Aí eu virei a barista-chefe. Houveram mais algumas reestruturações na loja, o cargo de gerência desapareceu. E agora eu sou só a barista-chefe, mas eu também estou agora trabalhando com consultoria, mentoria, foco em hospitalidade, implantação de serviço de café, e o que eu vou fazer agora aqui em São Paulo, que eu vou participar de uma mesa redonda sobre diversidade e inclusão no São Paulo Coffee Festival, justamente buscando essa conexão de trazer pessoas trans para o mercado formal de trabalho, tentar gerar estratégias, nem que seja para simplesmente tornar o ambiente do café um café mais inclusivo. Não necessariamente, a gente não precisa sonhar com tudo que a gente vai mudar tudo de uma vez. Mas se a gente conseguir transformar o espaço num local mais acolhedor para pessoas trans, que as pessoas consigam entender que existe um mundo a mais de café, já pode gerar um interesse para as pessoas começarem a se organizar para terem cursos. Eu tenho milhões de ideias. Eu quero mudar tudo. Quero fazer milhões de conexões, quero entrar em contato também. Eu também estou entrando na área de ensino, mas eu quero fazer conexões com milhões de pessoas e falar assim, vamos criar bolsas, vamos movimentar isso para poder incluir pessoas trans nesse mercado, que o mercado, por si só, ele já é extremamente excludente. E segmentado em nicho de café, dá para ver que ainda também está muito fechado. Então, o meu desejo realmente é tentar dar uma mudada nisso. Que bacana, Petra. É interessante o que você falou, a ideia desse evento
é para engajar mais todo esse mercado e criar essa visibilidade para a comunidade trans, né? Para você criar oportunidades de emprego, tudo. E ao mesmo tempo que você fala da experiência do café para essa comunidade, para as pessoas trans e travestis, no sentido também de reeducar os estabelecimentos que trabalham com isso, no sentido de treinamento de diversidade e inclusão, para conseguir receber de uma forma adequada pessoas trans. Isso Sim. também está dentro dessa pauta tudo envolvendo o mundo do café e o mundo trans. Sim, tanto em público externo, clientes, e público interno. Aprender a lidar com pessoas Sim. trans, absorver pessoas trans para o mercado de trabalho de uma forma que gere segurança, conforto, que atendam as demandas que a gente sabe que elas existem. Sim, sim, em todos os mercados, né? Sim. E você fala que o nicho do café também é excludente nesse sentido. Ele é excludente porque é uma amostra do espaço amostral da sociedade. Então Sim. já existe uma exclusão muito grande. Se a gente está muito nichado num ambiente muito especializado, a gente sabe que a exclusão ela começa muito antes. Exclusão no ambiente escolar, profissionalizante. Então, se a gente não cria estratégias para puxar as pessoas para esses níveis de especialização, isso começa com a pessoa como cliente. E circula. Então a gente precisa quebrar esses paradigmas para trazer clientes que serão potenciais profissionais muitas vezes. Sim. E é muito bacana, porque você gera um aumento de contingência trans dentro desse mercado, assim como de todos, que é a função das vozes ativas dentro da comunidade trans, eu acho que é essa, né? De gerar conhecimento para cada vez mais a gente conseguir introduzir pessoas trans e fazer com que elas ocupem esses lugares de trabalho, né? E tenham acesso a essas oportunidades. Sim. Que máximo. Esse evento não é o primeiro que acontece, assim. Não é o primeiro. Mas é um dos primeiros? Relacionado a diversidade e... Não, já está essa conversa ela está começando a existir. Eu nunca soube desse evento. Quando você escreveu para mim, eu vou participar do Diversidade Coffee... É o São Paulo Coffee Festival, São que é o Paulo grande Coffee evento. Festival. Sim. E aí lá dentro tem tem um momento lá que é o Lab, que são palestras, que são mesas redondas, que é justamente sobre... E aí lá dentro tem essas mesas redondas relacionadas à diversidade. E aí eu vou participar dessa mesa. E é um evento muito grande que envolve muito mercado do café. Ele não é... Ano passado eu participei também de uma mesa também sobre diversidade na Semana Internacional do Café lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, que a SIC, a Semana Internacional do Café, normalmente tem o foco muito em quem está no mercado de café. Então são muitas as cafeterias, são produtores, tem empresas diversas de máquina para máquinas rurais, as máquinas de torrefação, máquina para cafeteria. Já o São Paulo Coffee Festival, pelo que eu estou entendendo, que é a primeira edição que eu vou participar, ele tem um evento mais para público. Ele é voltado para público consumidor de café. Entendi. E isso movimenta muito também as cafeterias, as torrefações, porque tudo isso acaba se cruzando. Sim. Então é uma excelente oportunidade para comunicar com o público que pessoas trans existem, que pessoas trans estão trabalhando nesse segmento e justamente também movimentar as empresas que estão envolvidas nisso para observarem como isso pode ser também lucrativo para elas. Porque a gente tem que ser prático, a gente não pode simplesmente falar que tem que acontecer X, Y, Z sem pensar nas questões práticas. E isso gera um movimento muito grande, isso gera visibilidade, isso coloca as empresas que vão apostar nisso agora na crista da onda. Eu estou com uma parceria super incrível com o Portal Coffee, que é a Kelly Stein, que está no Portal Coffee, que é um podcast, que também tem o Coffee Trips, que é de viagens, e a gente já está super alinhado, a gente está fazendo vários trabalhos que algumas coisas vão ser lançadas mais para o final do ano, e isso tudo está movimentando várias pessoas que também estão em contato com ela, então a gente está fazendo essa conversa não acontecer só ali, no momento do evento, mas circular nos bastidores para tentar movimentar. Quais são os nomes dos podcasts, de novo, só para lembrar? É o Coffee, que é o portal Coffee no Instagram, e tem o Coffee Trips. Trips, que é de viagem. Que é focado... E que relaciona-se super ali com café. Café. Tem os roteiros de conhecer fazenda, tem um até na Colômbia, super incrível.
Nossa, que... É grande, é bem grande. Falando em Colômbia, eu me lembrei, de café e Colômbia, eu me lembrei rápido assim do Juan Valdez, né? Juan Valdez, que é sim. aquela marca colombiana que é... Você já tomou? Não teve a oportunidade? Ainda não. Esse é o melhor café que eu tomei na minha vida, assim, eu espero. Eu estou muito acostumada a micro-torrefações. Eu sempre procuro assim, as torrefações menorzinhas. Entendi. Lá em Brasília, como eu tô lá em Brasília, eu fico muito nas torrefações de Brasília, mas eu também tento dar uma pescada de cafés de outros lugares. Estou começando a pegar café de Goiânia, venho de São Paulo, Minas, mas aí como a gente também tem a questão do frescor do grão, eu preciso de um pouco mais de organização. E como muita coisa tem acontecido, reestruturações, eu estou muito nos cafés de Brasília, mas eu quero voltar a pegar cafés do Brasil inteiro. Entendi. Inclusive tem um projeto super interessante do Rio de Janeiro, que não é muito conectado com a questão trans, mas ainda no aspecto de diversidade, é o café de preto, que valoriza o café de pessoas pretas, produzido por pessoas pretas, torrado por pessoa preta, e eu acho que a gente precisa sempre estar estendendo a mão com o outro e movimentando. Qual que é o nome desse projeto? Café de Preto. Café de Preto. Isso. É do Rio? É do Rio. Nossa, que incrível isso! Ai, gente, olha, o mundo... realmente, a gente vai vendo essas frentes que vão acontecendo, relacionadas à diversidade, a questões raciais, e a gente vai começando a enxergar mais esperança nesse sentido, né, de uma sociedade muito mais inclusiva, né, de apoios reais, né, de acontecendo essas parcerias, esses projetos com pessoas que sempre estiveram naquele lugar mais de marginalização, que a gente sabe que a população preta tem, ela sofre isso, assim como a população trans também, né? E tá trazendo essas populações para esse lugar de visibilidade, né? De respeito, de afeto, de profissionalização. Que máximas! Nossa, achei incrível isso, gente. Tô aprendendo um monte de coisa aqui, gente, sobre café. Eu achava que eu gostava. Teve uma época na minha vida que eu tomava muito café e eu achava que eu entendi um pouquinho, não sei de nada. É como você falou, é um universo, né? É um universo. E é muito interessante, porque a gente fala, me formei barista, tô pronta. O estudo ele não para nunca, porque... Não para nunca. A pesquisa ela está continuando, os cultivares mudam, tá tudo o tempo todo mudando. E é um estudo constante, acho que como todas as... que nem vinhos, por exemplo, é uma coisa que não tem fim. Não tem fim, a gente só vai se enfiando. Desenvolvendo, modificando coisas, elaborando. E protocolos mudam, coisas que antigamente eram tidas como regra, deixam de virar regra, viram referenciais. Coisas que eram tidas como ruins, viram coisas que são estudadas e aumentam qualidade, e viram coisas modernas e interessantes. Sim. E a gente está sempre se renovando. Se renovando. É uma transformação constante, né? Constante. Qualquer área. Eu notei, agora há pouco você mencionou sobre que você foi, quando você entrou ali, teve acesso ao objeto encontrado, que você não sabia nada de café, né? Era caindo ali de paraquedas, assim. Sim. Porque você foi de alguma amiga ali que trabalhava lá. Sim. E falou que devia ter uma oportunidade ali pra ver. Você foi, mas você não sabia nada. E aí, com o tempo, você foi aprendendo, batendo papo ali com o barista, e você foi... eu notei a paixão que você fala sobre esse processo, e a paixão que você fala, na verdade, quando você está discorrendo sobre o café em si, né? Como existe um laço afetivo estreito entre você e e o objeto de estudo. Sim. E eu acredito que isso faz muita diferença quando existe esse laço afetivo com o objeto que a gente estuda, seja ele qual for. Sim. Você se torna uma profissional completamente diferente, que se relaciona com aquele objeto de forma diferente. Sim. É muito incrível isso. É muito fascinante, porque o café está muito conectado com hospitalidade. Com aconchego. Com aconchego. O íntimo, né? Isso, então a gente acaba se relacionando com ele. É um produto mágico, né, gente? Mágico. Porque é isso que você falou, é aquela coisa do cafezinho, já automaticamente gera um momento de intimidade, de conversa, de calma, de degustação, e aí você já ativa essa coisa de paladar, de retrofato, de muita coisa, né? Sim. Que já muda o seu estado ali de emocional, psicológico, quando você toma um café. Sim.
É incrível, né? Sempre que eu tomo um café, eu sinto isso. Paulo, aqui também Sou Trans, Sou Mulher, a gente sempre toma um cafezinho. Quando eu vou na casa dele, ele sempre moe ali na hora um grão, que ele fala, não, aqui eu moo o grão. Tem que comprar esse negócio torrado e tal. Tá fazendo certo. Então, eu tenho uma vergonha minha porque eu não tenho ainda esse moedor e eu preciso ter um. E sempre rola essa coisa, gente, de vou tomar um café, você já muda. Se você pode estar estressado, qualquer coisa, é um efeito impressionante, é extraordinário que ele causa na gente. O café é social, emocional, tudo, aconchego. É aconchego, e ele é muito versátil, porque ele é um momento de aconchego que você vai diminuir, é um momento que você vai retomar energia para começar a fazer as coisas ou para retomar as coisas. O café, ele tá na nossa vida. Sim. De uma forma para ou acalmar ou para levantar. O café é lindo. Lindo, né? Ai, gente. E é verdade que existe uma harmonização, é bem comum isso, você que agora aqui, porque eu nunca conversei sobre isso com uma barista, só com pessoas. Eu já experimentei, por exemplo, o queijo com café. Existe essa harmonização, assim? Ou é coisa de maluco, assim? Que nem tem, por exemplo, o queijo com vinho. Sim. Que é real. Existe realmente uma harmonização ali, né? Existem queijos específicos para rótulos específicos, tipos de uvas específicas. E tem isso com o café? Ou se não for o queijo, tem alguma outra coisa? O café, ele traz muitas harmonizações. É uma parte que eu devo admitir que ainda não me envolvi muito. Eu sempre foquei muito no café como principal. Como principal mesmo. Os acompanhamentos eu ainda não cheguei a estudar muito. Eu estou cheio de curiosidades, estou de olho em coisas para pensar nessas questões de harmonização. Mas o café é uma bebida muito complexa. A gente, quando vai avaliar um café, normalmente a gente pensa em pelo menos 3 coisas, que é acidez, doçura e cor. Amargor a gente não gosta. Não. Amargor que a gente, assim, dentro do café especial, a gente tenta não deixar nada de amargor, porque pra gente amargor é defeito. Ele é mais tipo cítrico mesmo, frutado, sei lá, alguma coisa assim. Milhões Mas de amargo tipos de acidez. não. Amargo não. A gente tem acidezes diversas. A gente tem cítrica, tem málica, tem fosfórica, tem... Mas esse amargor do café que normalmente tem, né? Por exemplo, quase todo café que eu tomo eu percebo um amargor. Ou não tem, é uma impressão minha mesmo? Assim. Não, ele existe. Mas não era pra ter? Ou... O café, no especial, a gente não quer amargor, porque o amargor pra gente é defeito, que a gente super extraiu. A gente tirou coisas que vão além do que a gente quer mostrar no café. O café ele não tem que ser necessariamente aquela bebida que vai pesar na boca. O café ele pode se transformar numa bebida extremamente quentinha para dias frios. Assim, eu tô pensando na regulagem do meu expresso. Eu posso transformar ele numa bebida que vai aquecer, que vai dar aquela sensação de encher minha boca, eu tô me sentindo ótimo aqui. Agora num dia quente, quantas pessoas você vê tomando expresso num dia quente? Várias. E eu faço o quê? Eu puxo a minha regulagem normalmente para trazer mais acidez, mais salivação, uma sensação de refrescância na boca. Entendi. O café é muito complexo. Nossa, gente, vocês estão vendo que é impressionante. Eu acho que nunca tomei um café assim. Vamos tomar. Que nem desse jeito que você tá falando. Porque... Nossa, olha, esse papo tá incrível. Daqui a pouco a gente continua com esse papo mais aqui, Beleza. gente. Ó, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para falar do apoio da gente aqui, né, da Dengo Chocolates, onde a gente está gravando. A Dengo tem essa coisa, tem o café aqui da degustação deles, e só que ela é uma empresa focada no chocolate, né, na produção de chocolate. E daqui a pouco a gente vai provar aqui uma degustaçãozinha, né? Inclusive tem essa coisa da harmonização, é bom que até você tome e você já vai conseguir... Agora que você falou do chocolate, realmente rola muito isso da harmonização. Do chocolate, do café, né? Chocolate, cacau, nibs, essas Isso, coisas. e aí tem mesmo, né? Tem, bastante. E falando da Dengo rapidinho, gente, não é só uma marca brasileira de cacau e chocolate, né? Mas é uma marca, um negócio de impacto social que reúne pessoas num ciclo justo e afetuoso e que junto delas estabelece uma relação direta de mútua confiança e de transparência. Juntos eles promovem uma rede de pequenos e médios produtores de cacau e de grãos de café de alta qualidade, pessoas que não só apoiam a agricultura consciente, como também acreditam na partilha de valor e na preservação da natureza. Então Dengo não só é afeto, mas é carinho, amor, respeito, propósito, sabores autênticos e que realmente emocionam, e eu acredito que aqui depois da pausinha a gente vai se emocionar com sabores.
Então é isso, pessoal, a gente já volta. Gente, olha só o que trouxeram aqui. É um misto aqui da degustação Dengo, porque esse café aqui, ao contrário dos outros episódios, para quem assiste, que vem num bulizinho, um café coado, esse aqui é o café drip, ele vem com um sachêzinho aqui, aí você passa o café na hora e deve ser uma delícia isso, gente. E daqui a pouco eu vou brindar aqui com a minha convidada, que só vou falar rapidamente aqui, ó, da degustação Dengo, que tem o chocolate aqui, é uma degustação intensa, que tem essas pepitas de cacau, ou são drágeas de cacau, que talvez seja uma amêndoa aqui, não sei. Tem o quebra-quebra, que é uma mistura de chocolate com frutas, e esse bombom aqui, que acho que é de cupuaçu com alguma coisa que nos falou que eu não lembro. Vamos dar uma brindadinha? Bom, Saúde. Saúde. Olha, eu acho uma delícia, porque eu não manjo, mas tá uma delícia. Tá uma delícia. E você quer discorrer um pouco aí fazer uma análise aí? Vamos lá. Esse Drip Coffee, ele tá com um corpo bem presente, sedoso, bem corpudo. Você consegue sentir ele enchendo sua boca, os olhos, Sim. Tomando aqui toda a região do seu palato. E ele tá sendo um café também muito confortável, focado na doçura. Ele não tem eu não senti um foco muito grande em acidez, mas isso vai mudar com a temperatura do café. Quanto mais ele esfria, num grande geral, ele tende a aparecer mais acidez. Mais ácido. Os voláteis, alguns voláteis, a gente sente doçura no café, mas essa doçura, ela não é porque o café tem açúcar na própria composição. Quando a fruta está lá, ela tem glicose, frutose, algumas coisas, mas tudo isso é transformado na torra e não existe nenhum açúcar perceptível no limiar de percepção do nosso paladar que a gente possa sentir doçura. A gente sente a doçura pelos aromas, pelo cross-modal que a gente tem no nosso cérebro, a gente sente um caramelizado, um mel, essas coisas, que é tudo pelo aroma do café, e ele está muito presente isso, dulçor. A acidez ela vai aparecer um pouquinho depois. Gente, que aula, hein? Nossa, que bacana isso que você falou. Nossa, gente, eu só vi essas coisas relacionadas a vinhos, né? Eu vi aqueles sommeliers falando, isso aqui tem corpo, acidez, a fruta não sei da onde, o aroma não sei o quê, tanto tempo do barril de carvalho, ou no barril sei lá o quê, para depois ir para engarrafamento, tal. Agora, café, assim, muito interessante. O café, ele é mais interessante ainda porque ele é uma bebida, ele é um alimento vivo, que desde o momento em que ele é colhido, no processo de pós-colheita, torrefação, depois de já torrado, enquanto a gente espera o tempo de torrefação para a extração, ele está mudando o tempo inteiro. Por isso que o trabalho de um barista numa cafeteria é entender as variações que o café está sofrendo e regular isso para sempre tentar tirar o mais interessante. Entendi. Dar valor ao produtor, que fez a seleção das variedades de café, como ele fez o processo de pós-colheita, o perfil de torra. Então é um processo de muita responsabilidade. Muito respeitoso. Né? De respeito. Verdade, porque o produtor faz ali tudo certinho, para chegar na hora e a pessoa sabotar o É muito grão. isso, porque às vezes qualquer pessoa no meio do caminho pode sabotar. Então. Então é um trabalho de muito cuidado com o que já aconteceu e como entregar isso para o nosso cliente. É uma arte, né, gente? É uma arte, uma ciência. Uma arte, incrível. A coisa aqui da harmonização, que a gente tinha até falado no outro quadro, né, tem mesmo alguma coisa com café e chocolate. Existe já um... É muito comum. As pessoas, principalmente nos nibs de cacau, essas coisas que tendem a ser mais amargas e mais castanhudas, coisas do tipo, que vão lembrar algumas notas que o café também pode expressar. O café ele pode expressar nozes, pode expressar castanhas diversas, pode expressar frutas, pode expressar... Então, com o chocolate, dependendo de como ele... O tipo também de chocolate, né? Que eu também vou aprender mais daqui a pouco. Saindo daqui, eu vou fazer um cupping de nibs de cacau. Olha! Então... Seria tipo uma degustação de cacau. Degustação de cacau. Eu vou aprender mais... Justamente porque tem essa conexão. Essa conexão. Você acha que vai acontecer esse tipo de implementação lá
no objeto encontrado de vocês? Porque lá vocês não fazem isso. A gente não faz isso. É só o café. Talvez eu leve pra lá. Talvez porque é uma coisa nova pra mim também. Leve essa cultura de... Vamos começar a harmonizar. Tem coisas aqui que ficam interessantes, né? Muito legal. Eu acho que só agrega ao paladar, né? Com toda certeza. São sabores sempre super deliciosos, né? E você tá juntando coisas. Gente, esse café aqui tá sensacional. Vê se ele já apareceu um pouquinho mais de ácido agora que ele esfriou um pouquinho. Eu não tenho essa... Eu percebo algumas coisas, mas eu acho que eu tô sendo induzida pelo que você tá dizendo. Eu poderia tomar ele já frio e falar assim, não, tá igual, só que só frio. Não, ele dá uma mudadinha. Ele vai mudando. Ele vai mudando. Eu preciso... Essa coisa do paladar, ele muda, né, também. Sim. O paladar, ele aprende. Ele aprende, sim. Porque A às gente vezes treina muito. A gente... É muita questão de repertório. A gente sempre pensa que você vai provar e tomar isso aqui. Desculpa. Imagina. E já vai falar assim, nossa, eu tô sentindo isso, isso, isso. Não, isso é um processo de muito treino e fatiar os sabores que vão aparecendo na cabeça e ligar com coisas justamente que você já provou antes. Frutas, chocolate, mel, coisas doces. Todas essas coisas que a gente busca no café não é o café simplesmente, são notas que a gente conhece de outros lugares e que os sabores e os aromas estão contidos nele. Isso auxilia o paladar a ir identificando essas notas. É fazer ligação entre o que você já conhece e o que você está aprendendo. E aí ele vai aprendendo um sabor novo, porque está relacionado com o repertório que ele já tem. E aí vai... Tanto que tem mesmo, né? Pessoas que falam... Um exemplo assim, muito mais simples, né? Mas de pessoas que tiram o açúcar ao tomar o café. E aí depois de um tempo falam, consegui. E hoje eu acho uma delícia tomar café sem açúcar. Sim. Eu acho que só não tem a ver com essa coisa de tantas notas, tá, tipo, mais complexa, mas essa coisa de que o paladar ele pode ser reeducado. Sim, a gente reeduca. E às vezes eu acho um pouco desrespeitoso a postura de algumas cafeterias, alguns baristas. Óbvio que a gente não vai citar ninguém, porque a gente é profissional. Mas barista que toca o nariz para quem coloca açúcar no café, não tá certo. O café é uma bebida afetuosa. Não adianta nada eu ter treinamento de vários cursos, não sei quantos anos provando, treinando, que são coisas que eu uso para minha profissão. Quando chega no cliente, o importante é o afeto, é o que a pessoa está sentindo que ela gosta. Sim. Então, acho que uma dica muito interessante para quem está querendo aprender mais sobre o café é chegar na cafeteria e não simplesmente olhar o cardápio e falar assim, nossa, esse aqui é o mais caro, deve ser o mais interessante, mas... Não, troca ideia com o atendente, troca ideia com o barista e fala, eu estou mais acostumado com tais sabores, eu tomo tal café. E dentro ali o barista vai tentar achar alguma coisa que vai se encaixar no seu gosto pessoal. Que vai te agradar. Sim. E mesmo se você não tiver conhecimento assim, de café, né? Por exemplo, de acidez, de corpo, de ser frutado ou não, de ter essas notas, mas às vezes você fala algo pra pessoa que está te atendendo ali, eu gosto de tal coisa, né? Que nem você mencionou, talvez que tipo de fruta que você gosta, a pessoa vai perguntar, porque ela vai tentar colher informações, vestígios ali de paladares que te agradam para ela conseguir gerar uma experiência super prazerosa, né? De trazer um café que sabe que o seu paladar vai falar, opa, que delícia. Isso é legal, né? Porque não adianta nada eu servir um café de 96 pontos da Tabelescar, que é extremamente complexo, um geisha super floral, não sei o que lá, e a pessoa não tem o menor prazer nisso. A ideia é realmente adaptar o que a gente tem de insumo pro gosto de quem vai tomar. Lembrando que a experiência é única, né? Única, e você pessoal. tem que pensar na trajetória da pessoa, na experiência de paladar que ela tem na vida, né? Não é aquela mesma história do vinho, né? De que o melhor vinho é aquele que você gosta, né? Eu acho que pode até fazer essa relação. Não adianta você servir um vinho ali de super caro, de 10 mil reais o rótulo, e você servir para alguém que não está acostumado a tomar aquilo, ou não está acostumado a tomar um vinho seco, gosta de vinho suave, ou um frisante, vai tomar e fala assim, pelo amor, coisa horrorosa. E você fala, não, mas é um vinho, assim, não adianta. Você tem que proporcionar com aquela bebida, com essa arte, né, a ciência do café, uma experiência incrível para a pessoa, para aquela pessoa, né, e tentar achar os caminhos para conseguir chegar onde ela vai ter realmente uma experiência inesquecível, porque é inesquecível, gente.
Que nem esse café, por exemplo, eu não tenho conhecimento assim sobre esse universo que é gigante, assim, meio redundante, mas bom, é um nicho gigante também, né? Não é redundante, ao contrário. Mas assim, e eu tô assim, tô achando uma delícia isso, né? E é um café que não é amargo, que é aquele normal que a gente normalmente toma no expresso, naquela experiência que você tem de fazer uma refeição num restaurante, aí vem aquele expresso que é amarguinho e tal. Gente, isso é café... Eu acho que café de verdade não tem nada a ver com o café que a grande maioria das pessoas tomaram na vida inteira. Infelizmente não. Né? Porque o café ele é uma bebida muito rica, mas ele é maltratado. Ele é usualmente muito maltratado. O Brasil, como maior exportador de café do mundo, a gente acabou se acostumando com o café commodity só, que é literalmente só números, que é a grande quantidade e baixa qualidade, é uma colheita não tão seletiva, que vai grão maduro, grão verde no meio, galho, terra, inseto, tem tudo isso. E aí a torra do tradicional que a gente encontra no mercado, que é muito fina e muito escura, ela é feita para disfarçar. Para disfarçar esses sabores, que não são café. Não é café, a gente sente muito um caramelizado queimado, fumaça, às vezes até borracha. Nossa, gente. E é uma porcentagem enorme que tem, né? Tem até acho que eu até mencionei com o Paulo um dia desses de uma porcentagem que eu vi na internet sobre a quantidade de coisas que tem dentro de determinadas marcas, determinados produtos que não são o produto. Não é o produto. Então tá lá, tantos por 25% dentro de que não é café. Você pega um saco de café, talvez assim, 25% dali não é café. É outra coisa. E, gente, é muita coisa. E ainda tem a questão das espécies. No Brasil, a gente costuma tomar... Espécies? Espécies de café. Que normalmente a gente toma o Coffea arábica. Sim. E o Coffea canephora, que é outra espécie de café. No Brasil tem muitos robustas e os conilons, que são cafés com maior nível de cafeína, mas também são cafés que resistem mais intempéries. São cafés que aguentam mais temperatura, que resistem mais a insetos, algumas pragas. Olha. E aí, por exemplo, é muito comum em café solúvel que ele seja feito quase que exclusivamente com robusta, que é um café mais resistente, mais barato, que você consegue muito maior quantidade. O Coffea arábica que as pessoas se referem, ele, por enquanto, ele é muito visto, ele ainda está muito em voga como um especial. Já existem robustas especiais que está sendo estudado e que está sendo super incrível o processo de desenvolvimento dessas espécies, desses cultivares. Sim. Mas o arábica ele é mais sensível, então ele tende a ser mais caro. Entendi. Sensível no sentido de clima, de temperatura. Insetos, pragas, doença. Então, porque ele é a cafeína, na verdade, ela é um mecanismo de defesa da planta. Ah, é? É. Principalmente para insetos. Olha. Nossa, gente, quanto conhecimento sobre esse assunto. Incrível, incrível. Ó, agora a gente vai entrar seguir a conversa, né? Ainda falando de café, mas agora mencionando um pouco esse lado do fato da Petra ser uma mulher trans, né? A Petra comentou, né, agora há pouco sobre a trajetória que ela teve dentro do Objeto Encontrado, que foi super bacana, né? Foi através de uma amiga que conhecia ali, teve uma oportunidade de ingressar ali na empresa. E foi crescendo aos poucos, foi conversando com o barista. Aí chegou no momento que teve na porrada teve que aprender, coisa da pandemia, se tornou barista, depois gerente, tipo, hoje é a barista-chefe da coisa. E mesmo ela tendo essa curva ascendente incrível, né, de super também disciplina, esforço, estudo, né, pessoa absolutamente capacitada, profissional que está ali ocupando esse espaço. Eu pergunto para você, Petra, você sentiu dificuldades ou questões de forma negativa pelo fato de você ser uma mulher trans e ter trilhado essa trajetória até lá? Como é que foi? Várias coisas estranhas aconteceram e eu fui reparando no andar das coisas.
como eu entrei como atendente, principalmente muito no começo da minha transição, eu fazia muita questão de estar sempre muito maquiada, sempre com muitas coisas assim que expressassem o meu gênero no feminino. E isso durante muito tempo funcionou muito bem no atendimento, porque as pessoas, a Objeto Encontrado, ela já tem essa cultura de pessoas LGBTQIAPN+, trabalhando na loja. Você era a única pessoa trans? Na época eu era a única pessoa trans na loja. Hoje nós somos... estamos em 2 pessoas, já tivemos mais. Você e mais uma. Eu mais uma. Mas nós já tivemos o contingente de 5 pessoas trans trabalhando na loja ao mesmo tempo. Então é uma coisa bem comum pra gente. Mas muitas coisas desagradáveis acontecem, principalmente com clientes. Porque os clientes, às vezes... A gente não quer todo dia, a gente trabalha manual, a gente trabalha no vapor, a gente trabalha na correria, sobe e desce de escada, tem forno, um monte de coisa acontecendo. Não é todo dia que eu vou querer estar super maquiada ou com uma roupa super, vou estar de vestidinho ou qualquer coisa do tipo. Mas eu estou com uma camiseta e uma bermuda. Você está lá para trabalhar e fazer o que você entende, o que você estudou. E isso às vezes traz para o cliente uma percepção errada pela expressão de gênero, que está mais neutra, e aí, no meu caso, por exemplo, a minha voz ela é mais grossa. E aí já se traz esse imaginário de que não é uma pessoa, não é uma mulher, e trata no masculino. Eu sempre tive a carta branca na loja de corrigir qualquer cliente. Ai, que legal. O presidente Lula pode chegar lá hoje e se ele me tratar no masculino, falar, não, eu sou mulher. Sou mulher. Por favor, me trata no feminino. E existem algumas jeitos que os clientes reagem. Quando você corrige? Quando você corrige. Às vezes, eles fingem que nada aconteceu e, começam a tratar no feminino. Odeio. Eu acho que a postura mais correta de uma pessoa que trata uma pessoa trans no gênero errado é desculpa. Não vai mais acontecer e tratar no feminino. Essa é a melhor reação quando a pessoa já errou. E muitas vezes, alguns clientes, por incrível que pareça, na Objeto, que é um lugar assim visivelmente diferente, algumas pessoas insistem no erro. E a gente também tem uma seguinte liberdade. Mesmo depois de você mencionar, olha, será que me traz a pessoa ainda... Existem pessoas que fazem na malícia, e a gente percebe. Que não é porque não prestou atenção de novo. Não é um erro. É de proposital. É proposital, é malicioso. E a gente tem a total liberdade de fechar a conta e falar, para que sua conta você está tratando mal, não precisa ser eu, pode ser qualquer pessoa da loja, mas você está desrespeitando os nossos funcionários, a gente pede que você se retire. Você não é mais bem-vindo, você não é mais bem-vinda. E eu acho isso um passo muito grande, que eu acho que devia ser universal, nos locais que contratam pessoas trans, de dar essa liberdade de você educar o cliente pelo bem ou pelo mal. Sim. Nossa, é incrível essa atitude, esse posicionamento. É um posicionamento muito forte e controverso que as pessoas acho que têm muito medo de assumir porque é medo de destratar e perder clientes. Você não está destratando ou perdendo clientes, você está refinando os seus clientes. E aquela história de que clientes têm sempre razão já são águas passadas, não é né, bem pessoal? assim, não é nem um pouco assim. Não é nem um pouco assim, né? Isso é muito legal, porque é uma postura, uma cultura de diversidade e inclusão mesmo, não só de diversidade. Sim. Porque a gente... Desculpe, segue. Imagina. E aí outras coisas também aconteceram. Quando eu passei para trás do balcão na posição de barista... aí outro momento. Outro momento. Que é... Eu não sei, eu tenho a impressão que as pessoas... Como ali, pelo menos na movimentação do Objeto, quem é barista, quem está na máquina, normalmente é a pessoa que tem a visão mais privilegiada do salão e é a pessoa que vai coordenar todo o movimento interno a visão espacial, você fala ali, tem... Sim, ver as mesas, de como você vai guiar o salão, se você tem que indicar alguém para ir para alguma mesa XYZ, e também a questão de coordenar a saída dos pedidos. Então você está numa posição, querendo ou não, de liderança ali. Sim. E no momento que eu saí do atendimento e fui para trás do balcão, nessa posição de poder, que não é um poder, é só uma responsabilidade a mais de você
organizar como a coisa vai andar. Nesse primeiro momento foi um dos momentos que eu mais senti as pessoas errando meu gênero. Porque é muito comum as pessoas verem o barista. Papel de liderança, né? Papel de e liderança. O barista. O barista, não é a barista, é o barista homem. Existia até relativamente pouco tempo muito preconceito de gênero mesmo. Poucas mulheres trabalhavam e eram reconhecidas dentro do ambiente do café. Isso mudou bastante nos últimos anos. Nós temos baristas incríveis. E assim, é até hipócrita no cenário brasileiro do café a gente não considerar as mulheres baristas, tendo um exemplo extremamente potente aqui no Brasil, que é a Isabela Raposeiras, que está desde o início dos primeiros campeonatos que tiveram aqui, ela está exercendo aí. Tem o Coffee Lab aqui em São Paulo, que é gigante, né? É gigantesco. É gigante. Cursos e tudo. Uma autoridade. Ela é maravilhosa. Ela é incrível e as pessoas ainda têm essa de que, tipo, não, tem que ser um homem. Gente. E rolou isso. Eu senti muito isso, de que quando eu passei para a posição de barista, os erros eram mais frequentes. Por conta do cargo. Por conta do cargo. Que tinha aquele estereótipo de ser pertencente a uma figura masculina. A uma figura masculina. Quando eu virei gerente, mais ainda. Eu queria falar com o seu gerente. Você é o gerente. Não, meu amor, eu sou a gerente, eu sou uma mulher trans, uma travesti. Mas assim, a Objeto, ela tem um público muito maravilhoso, num grande geral. E aí, com o passar do tempo, eu virei uma figurinha bem batida já em Brasília, que as pessoas que frequentam a Objeto, num grande geral, elas já me conhecem. Então, com a longevidade do meu cargo na Objeto, isso melhorou. As pessoas já me reconhecem como uma figura relevante em Brasília, no ambiente do café. Olha, já está ganhando um nome, uma visibilidade. Sim. E também acho que por conta do café ser esse nicho que tem a ver com afeto, tem a ver com aconchego, tem a ver com esse respeito, tem a ver com sensações das pessoas, é tudo que o café proporciona, gera uma fidelidade da clientela que vai lá, porque normalmente sempre volta, né? Eu, se vou para um lugar e eu sou super bem atendido, eu tomo um café sensacional, eu vou falar, eu vou bater cartão ali. E isso vai crescendo, essa rede, e aí o nome das pessoas envolvidas ali, principalmente da barista, que é a responsável pela condução da coisa ali. Sim. E você tá vendo já esse resultado. Sim. Né? De você ter um nome já reconhecido dentro desse ramo. Sim. Que máximo isso. Não, e é muito interessante que quando o Marcelo saiu da Objeto, eu senti um peso de responsabilidade muito grande. A Objeto é uma cafeteria de café especial muito antiga na cena de Brasília. Ela é basicamente uma das primeiras e que se mantém há muito tempo. E ela é um referencial de café lá em Brasília. E eu senti muito medo, porque Sim, imagino. o perfil de sabores que o Objeto costuma oferecer está muito consolidado há muito tempo. E tinha o perfil... Nenhum barista tira café igual ao outro. Todo mundo tem a mão diferente, todo mundo tem o paladar diferente, percepção, interpretação sempre é um pouquinho diferente. Mas quando o Marcelo saiu, eu senti muito esse peso do tipo... A Objeto tem essa imagem de café que tinha com o café do Marcelinho, mas eu consegui me estabelecer como uma figura que tira café muito bom. Nossa, parabéns. Porque eu imagino a pressão que você... É uma pressão, porque a barista-chefe... Que é a mão da pessoa que representa toda uma marca e toda uma história ali que você falou que já tem ali o nome consolidado e você estava assumindo como uma outra mão de preparo. Como outra mão, porque barista-chefe ele faz a definição dos parâmetros de extração. Então, eu falo o que as pessoas vão tomar. Eu falo, você vai sentir isso, isso e isso. E é a minha boca, o meu paladar, a minha mão, a minha interpretação do café que diz isso. Isso é muito grande isso. É grande. Uma baita responsabilidade. Assusta. Acho que fazer uma conexão com algo assim muito mais... Para entender a seriedade, que você pega um chefe de um restaurante muito conceitual, né? E o chefe mudou. Você fez, a comida vai ser outra, vai ser tudo outro. E você conseguiu se manter ali, manteve o respeito da marca, trouxe a coisa com uma baita de uma qualidade. Aqui, gente...
Teve uma quase... uma invasãozinha aqui. Quiserem trazer um bolinho, a gente aceita. Uma espiã aqui pra olhar o que tá acontecendo. Incrível. Parabéns por isso, viu? Obrigada. Nossa. E eu acho que entrando agora aqui no último assunto, no intervalo que eu tava conversando com a Petra, ela mencionou também sobre transição, a gente trocou informações aqui, foi super bacana. E ela mencionou que ela identifica-se como uma mulher trans lésbica, né? Sim. Contou uma história super bonita e tal. Você quer compartilhar isso com a gente? Com certeza. Eu iniciei meu processo de transição em 2018 e na época eu estava namorando uma menina cis. Nós estávamos nos relacionando já há mais ou menos uns 2 anos e pouco, quase 3 anos. E foi um medo muito grande porque desde muito nova eu sentia que tinha uma coisa diferente comigo, que eu não me sentia muito confortável com as implicações de ser um homem na sociedade, e elas eram pesadas para mim e eu me sentia deslocado. Desde criança? Desde muito criança. Eu tenho memórias muito antigas em que eu questionava sem entender nada, mas assim... Aquelas expectativas de gênero que recaíam sobre você falava, não faz sentido. Não faz sentido. Eu sofri muito na escola porque eu tinha um amigo que ele era, assim, eu perdi contato, infelizmente, mas ele era um menino com trejeitos muito afeminados. E esse era meu amigo na segunda, terceira série do ensino fundamental. E ele sofria muita violência, e essa violência começou a respingar em mim, muito bullying. E eu me fechei. Eu falei não pra tudo, eu me afastei dele, eu me arrependo horrores disso. Mas é aquela coisa, o modo de sobrevivência ele entrou assim total e eu me fechei durante muitos anos. E eu fiquei muito confusa durante de infância até eu iniciar a transição, porque eu sempre me atraí por mulheres. Você iniciou a transição com que idade? Eu comecei minha transição com 26 anos. 26, nossa. Bem tardiazinha já. Não, mas eu digo nesse período que você fala que você se fechou, foi um período enorme, né? Foi enorme. Enorme, de 20 anos pelo menos. 20 anos, eu disse fechada, não pra tudo. Com esse medo de... Medo de ser quem eu era. Porque eu também não não nada, entendi. a minha foi com 41, você tá ótima. Mas aí, desculpa, segue aí. Começou com... Isso causou um bolo na minha cabeça, porque a transfobia, os processos de gênero, eles são estruturais. E a gente tem esses preconceitos muito estruturais que a gente não consegue enxergar o que está acontecendo além. A gente precisa desconstruir. E eu não tinha isso desconstruído. Eu falava, eu gosto de mulheres. Então isso obrigatoriamente tem que me fazer um homem. Porque a gente vive numa sociedade cis-heteronormativa. E eu não conseguia entender, eu sentia que eu era diferente, que eu queria ter uma vivência feminina na minha vida, mas... Você gostava de mulheres? E eu gostava de mulheres. E você pensava, o que tá acontecendo? Porque pra mim era uma coisa só. Porque é que você falou, essa estrutura, a transfobia estrutural, a homofobia estrutural, ela vive nas próprias pessoas que fazem parte disso, até elas conseguirem compreender e desconstruir isso. Dá muito trabalho. E eu achava que identidade de gênero e orientação sexual era basicamente a mesma coisa. E aí eu comecei a ler, porque muitas vezes a gente até evita procurar o assunto com medo do que a gente pode ler e a gente se decepcionar. Aí eu fui ler, vi que não era bem isso, conheci uma menina trans na UNB, estava fazendo um curso com ela, uma matéria com ela, e eu senti uma necessidade absurda de me conectar com ela, porque olhando para ela eu vi uma coisa que existia em mim. Você se identificou, né? Eu me identifiquei. E um dos meus grandes medos também era justamente a marginalização. Eu imaginava que ao transicionar, eu nem sabia o que era transicionar, mas eu imaginava que uma mulher trans, uma travesti, o que sobraria para ela seria o quê? Prostituição. Você perderia todos os privilégios enquanto um homem cis, hétero, branco. Sim. Né? Todos esses... Assim, é uma coisa assim, você pensa, não é isso que eu quero. Porque é essa a imagem que é passada para nós, que a pessoa trans ela cai nesse espaço de marginalização. Sim. Não, e eu ainda consigo entender que eu tenho muitos privilégios por ser uma pessoa branca.
uma pessoa branca com ensino, não finalizei ensino superior, mas tive acesso ao ensino superior. Tive esse acesso. E eu consigo enxergar como mesmo uma pessoa que teve muitos privilégios, eu ainda tive muito preconceito para passar, para desconstruir. Felizmente eu pude me aproximar dessa pessoa, ela foi um anjo na minha vida, eu tive uma conversa guia, assim. total. Nossa, que bom. E aí através dela eu conheci o ambulatório trans do Distrito Federal. Lá eu tive acesso a tratamento, tanto uma plataforma multidisciplinar, com psicólogos, psiquiatras, endocrinologistas, uma equipe linda, incrível, que me ajudou a me conectar comigo mesma. Eu iniciei meu processo de transição. E aí chegou a hora de conversar com a minha companheira, Raíssa. Por minha sorte, ela já era uma pessoa bi. E aí eu fui falar, então, eu tô passando por isso, eu tô com várias questões de gênero, eu acredito... Isso no começo, eu falava, eu acredito que eu sou uma pessoa trans. E ela falou, ok, e como é que a gente fica? Pra você muda alguma coisa? Ela, não, e pra você? Pra mim também não. E nós estamos juntas até hoje, nós vamos fazer 7 anos agora no mês que vem. Ai, gente. Casadinhas, não no papel, mas a gente quer casar de vestido. Na igreja não, porque não precisa. Não. Ai, vai ser lindo. Vai ser maravilhoso. Ai, tão feliz por vocês, Petra. Nossa. E foi Ela nunca desconfiou. Antes de você realmente, efetivamente chegar e falar assim, olha... Nós tínhamos muitos problemas de comunicação que, assim... Sorte também, se ela tivesse desconfiado, ela só ia ficar pensando, né? Sim. Porque não ia ser algo que ia afetar o afeto que ela tinha por você. Não ia afetar. Mas ela me ajudou a abrir muitos olhos. Ela, como uma pessoa que já era LGBT, ela já era bi. Assumidamente bi. Assumidamente bi. Ela me ajudou a ver muita coisa. Ela me trouxe acesso a muito material de leitura, conviver com outras pessoas que eu não convivia por medo e preconceito. E ela me ajudou a me abrir, a me conhecer. E ela foi uma pessoa extremamente essencial no meu processo de transição. Acredito. E depois a minha mãe também, quando eu contei pra ela, foi... Eu tava morrendo de medo, porque eu acho que a gente sempre morre de medo pra contar pras pessoas próximas. Sim. Mas a minha mãe foi incrível. Ela falou: ai, que bom. Você nasceu de mim, sendo homem, sendo mulher. Você é assim. Eu vou te amar e vou estar do seu lado pro resto da minha vida. Da mesma forma. Ela demorou algum tempo para poder esquecer o nome morto, tratar nos pronomes corretos. Mas hoje em dia é tudo assim. Tem hora... Eu tô voltando de uma viagem que eu passei alguns dias com ela e eu acho que foi a primeira vez que ela viu como as pessoas às vezes observam a gente na rua, e ela ficou indignada, ela queria brigar com as pessoas. Olha, ela tomou as minhas instinto de proteção, ela falou, total. Que você tá olhando pra mim? Tipo, o que você tá olhando? Eu falei, deixa eu olhar, eu tô linda. A gente já passou, a gente já tá meio calejada, né? Você olha, você fala... A gente tem que escolher. Mas acho que pra mãe, É. ainda mais pra mãe, que já tem um instinto de proteção, mesmo se você fosse uma pessoa cis e alguém olha estranho pra você. Sim. Né? Nessa situação ainda, nessa condição que coloca a gente num lugar um pouco de fragilidade, né? Mas que bom que ela teve essa reação, que pra ela foi assim, não importa. Não importa, foi muito natural pra ela. Você é filha, filho, o que for, né? Ai, obrigada, viu, por compartilhar, pela confiança de compartilhar essa história linda. Foi excelente, eu agradeço demais a oportunidade, porque esse trabalho que você está fazendo é lindo demais. Ai, obrigada, e a gente tem que Petra. conversar, a gente tem que compartilhar. Sim. Eu agradeço demais o seu convite. Obrigado, viu? Vou encerrar aqui, pessoal. Olha, vou agradecer a Petra, incrível conhecimento, tudo que ela trouxe, a história, a experiência e a trajetória linda dela, tanto pessoal quanto profissional. Compartilhar a vida pessoal dela de uma história tão bela e doce, fiquei muito feliz. E vou agradecer novamente a Dengo aqui pelo apoio, disponibilizar esse espaço maravilhoso pra gente, dar todo o suporte, o cafezinho aqui, toda a experiência que gerou, ainda mais com uma barista top, foi muito incrível. E a gente fica por aqui, então lembrem-se, viva a sua vida agora, pois ela é curta e é uma só. Beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ai, não, gente, desculpa. Esqueci. Ai.
Peraí, gente, olha. Eu hoje vou ter que... Esqueci uma coisa super importante aqui. A gente do canal Sou Trans, Sou Mulher e a Dengo, a gente preparou um Dengo pra você, Petra, aqui. Vou pedir pra você abrir, pra você... Vamos lá. Pra você ver o seu denguinho. Quem não gosta de um dengo, né? Ai, vira e mexe, eu esqueço do dengue, é uma coisa incrível sempre. E todo mundo tem essa dificuldade de abrir, gente. Eu imaginei Se quiser, dá até pra tirar por dentro sem abrir, viu? Tem gente até que fez isso. Vamos fazer bonitinho. Já deu aqui. Eu tô aqui. Um denguinho aqui especial. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, não, gente. Não sei se vocês estão vendo aí, mas tem uma foto minha aqui. É a foto. Gente, que delícia. Esse aqui é aquele chocolate que você escolheu. Morango com biju e 65%. Nossa, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado pelo pessoal do Dengo, que isso é maravilhoso. É lindo, né? É um denguinho mesmo. Nossa, muito obrigada. Obrigada de novo, viu? Agora sim, pessoal. Vocês podem seguir a vida aí. Então, beijo. Tchau. Tchau. Ai, linda. Adorei essa conversa. Também. Adorei te conhecer pessoalmente. Embora foi tão rápido o nosso contato, mas eu senti uma energia tão boa nas mensagens que a gente trocou lá no WhatsApp. De falar, ai, boa, tô animadíssimo também, tá? Ai, obrigado, Nossa, viu? eu que agradeço. Obrigada. Mesmo. Foi, assim, quando você entrou em contato comigo, eu falei assim, é tudo que eu quero. É tudo que eu quero e vamos fazer acontecer. Eu tava louca, eu não sabia ainda como é que ia ser meu cronograma, porque... Ai, que bom que deu tudo certo.